Então, por exemplo, alguns dos filmes que ficaram melhor que eu fiz, eu fui finalista do Prêmio ABC com o Sertânia, do Geraldo Sarno. O Geraldo tinha um imenso cuidado com o som. E ele era uma pessoa que, quando tinha algum momento que a gente não estava gravando, que tinha um tempo livre, porque estava preparando um cenário, ele me pedia: Muricy, vai lá, pega o carro e vai gravar o ambiente, pô, grava um corrupião, grava um passarinho assim, grava. Ele era muito ligado nisso, né? Grava o pessoal cantando para fazer um ambiente aqui da cidade, ter lá no fundo essa música. Então, isso faz a diferença. Sim, porque o diretor não está só preocupado em entregar um produto, ele está preocupado com a parte fundamental, que é integrar o espectador naquele ambiente sonoro. E com isso ele trazer essa experiência do espectador para dentro do filme. Sim. E o som, mais do que, assim como muitas coisas, mas não é à toa que a gente tem um som surround. Para que você tem um som surround? Para inserir você naquele ambiente. Exatamente, verdade. Né? Eu, quando eu dou aula, às vezes, do curso para a meninada, eu falo assim: gente, quando existe uma coerência entre o som e a imagem, né? Então, a pessoa vem e bate uma porta, bate uma palma, e eu estou vendo a mão e estou ouvindo o som. Está super coerente. Mas, na hora, o problema do som fora da imagem é justamente porque, na hora que eu ouço um som que não faz parte da imagem, e, portanto, quebra essa coerência, o som ganha da imagem. Sim. Na atenção do espectador, de qualquer pessoa. Por quê? Porque o som fala do que eu não vejo. Se eu estou andando na floresta e tem um barulho atrás de mim, o que é? É uma onça? Eu tenho que parar e olhar. Eu estou ouvindo um barulho, não estou vendo o que é, né? O que dá tridimensionalidade? É um instinto de sobrevivência seu, de você identificar o som que você não vê. E aí, por isso é que você se distrai. Porque se o som está estranho, você pode, está estranho por quê? Você tem que identificar o motivo. Então, às vezes, você pode usar isso ao contrário. Às vezes você está numa situação, começa a chover. E não vai parar a chuva e você tem que filmar. Digo, gente, começa o plano dessa sequência. O primeiro plano é a chuva. Explica para o espectador: está chovendo nesse ambiente. E aí o cara, está chovendo, pronto, já relaxou com a chuva, e o cara já incorpora. Agora, se você está filmando o cara mostrando um dia ensolarado e está chovendo, continuidade. Aí você, perdeu a coerência. Aí você vai ficar pensando: por que esse som está aí? É exatamente da coerência. Né? Você está falando da coerência, que é uma coisa que tem que casar. O som ele tem essa função de o cinema, né, uma coisa que não deu certo, 3D, né, uma coisa que não pegou, até hoje não pegou direito, né? Mas você... Eu mesmo, por exemplo, não... Eu não gosto muito, não. Não me adapto, não. Você vê um filme, né, um filme com a imagem 2D, o fotógrafo ele tem que dar essa coisa, né, para dar profundidade, trabalhar com as luzes, etc e tal, dramaticidade, etc e tal. Mas o som, ele traz essa atmosfera que ajuda a dar tridimensionalidade. Ele ajuda a dar realidade. Realidade. Materialidade. Exatamente. Porque, por exemplo, você pega o cara, um filme de luta, e o cara dá um tapão no outro, faz pec. Mas, fica falso, né? Né? Igual aquele tiro de... Né? Aí o cara dá um tapão no outro, faz blau. Aí, puta, matou o cara, né? O cara põe uma mala no chão, o som da mala vai dizer para você se aquela mala tá cheia ou tá vazia. É verdade, totalmente. Você abre uma porta, o som daquela porta vai dizer se ela é pesada ou se ela é leve. Então, na verdade, o que dá o senso de realidade, o que te insere na história toda é o som. Olha, eu vou te falar. Porque você vê a imagem e sem som, ela não tem peso, ela não tem dinâmica. Uma coisa que acho que todo mundo já observa isso, né? Principalmente em novela, aquelas mulheres chegam com cheio de bolsa, tudo vazia. Cara, é muito fake, pelo amor de Deus. A mulher não pode carregar uma coisa mais pesadinha, porque é artista. Assim como você está no cenário, o cara vai fazer um cenário, constrói um cenário para uma cena. O chão é de cimento e soa como madeira. Falso demais. Não, matou, entendeu? Às vezes é tipo assim... sabe que aquela preocupação, tipo assim, se preocupa com o visual, mas esquece do conteúdo? São coisas assim que acho que a gente tem que pontuar, né? É o que eu digo, bom planejamento, ele vai partir daí. Exatamente. Você tem um roteiro, você tem ideia,
tem um desenho que seja, né? Começar a trabalhar em cima das necessidades reais. Vai fazer fole? Não vai fazer fole? Vai fazer local? Vai fazer direto? Não vai fazer direto? Como é que a gente trabalha isso? Como o exemplo que você acabou de citar, a pessoa andando numa... Sabe, o ambiente ele cagueta. Se você está no chão que é de grama, se é um chão normal ou se é uma areia... Né? Todo som conta uma história. Exatamente. Vem uma pessoa andando na areia e você não escuta aquele som, não é diegético. Então você começa a estranhar. E acontece o contrário. Tem um colega nosso, o Jorge Saldanha, que fez o Mulheres de Areia, não, como é o filme, com a Fernanda Torres também, que foi lá nos Lençóis Maranhenses, Castelo de Areia, meu Deus, deu branco agora. Mas é um filme todo passado lá nos Lençóis Maranhenses, e aí tem horas que está uma ventania, e ele colocou toda uma proteção para proteger o boom, para poder pegar a voz da Fernanda, e ficou tão limpo que ficou artificial. Mas depois não fez um... Aí depois teve que sujar, porque estava impossível. Porque você quer ver, você vê o vento, você quer ouvir o vento. É verdade. Então fica principalmente falso, ver aquele movimento todo no cabelo, balançando tudo, você não sabe de onde está vindo aquilo. Né? Não tem um som. Não, eu gosto muito, às vezes eu vejo alguns produtos e eu paro para observar isso. Eu estava vendo um documentário, não recordo o nome, mas eu vi um barco se aproximando. Sabe, uma coisa que alguns montadores, alguns diretores entram nessa neura. Em primeiro lugar, esse produto está sendo feito para cinema, para novela, para que é? Tudo bem, tem que saber, porque no cinema é uma coisa, agora para uma novela talvez... Pessoal, aumenta que ficou baixo. Esse é o problema. Aumenta o brilho que está escuro. Eu tenho ódio disso, falar a verdade. Foi feito para o cinema, vai ficar escuro mesmo, amigo. A cena é escura. O som do cinema é diferente de uma dramaturgia de novela. Na dramaturgia de novela, o ator vem falando de longe pra caramba com lapela, o som é o mesmo do início ao fim. Eu já cansei de ver isso. Claro. No cinema, não. Porque eu tava percebendo, eu falei, quero ver aquele barco se aproximando, vou ver quanto tempo vai durar esse take. O take foi um plano sequência, o barco com aquele som baixinho, daqui a pouco foi aumentando, até chegar perto. Falei, isso aí, é assim que a gente percebe o som. Foi corajoso, porque não é qualquer um. Né? Por exemplo, teve várias situações que alguns diretores de fotografia que fazem cinema vai trabalhar fazendo dramaturgia para novela, começa a trabalhar a questão de contraste. Né? A luz da novela, a dramaturgia é diferente do cinema. Então já começa a questão cultural, tipo assim, não, aqui eu não posso fazer um contraste nessa, né? Eu não posso fazer dessa forma porque depois vai ficar escuro demais, né? E e o som é a mesma coisa. Claro. Né? Se você vai fazer um som para uma novela, é diferente, né? Você sabe que eles querem ouvir o som presente o tempo todo. Captar som no estúdio é diferente de captar som no set. Ainda começa isso, que é falso. Você dá aquela atmosfera como se fosse uma locação, é bem diferente. Um estúdio acusticamente tratado, eu posso trabalhar com um boom mais distante e ainda vou ter um bom som. Posso te falar uma coisa? Pode. Eu acho o seguinte, dependendo, às vezes eu falo assim, tudo bem, a gente está gravando no estúdio, mas não custa você botar um ambientezinho ali? Não, próximo. Lógico. Porque eles não colocam. Não, mas isso é outra... Aí já é questão de pós. Eu estou falando, na hora de captar... Não digo isso. Que às vezes você, por exemplo, vamos lá, vamos dizer que você tem uma locação que a frente da casa ou a sala é verdadeira. O resto não, o resto é estúdio. Tu não tem ruído daquele ambiente, porque não usa lá. Tem gente que não usa. Claro. Na pós. Eu falei assim, fica falso, não fica feio. Porque não existe nenhum ambiente sem ruído, zero ruído. Qual é o ambiente que é zero ruído? Até o espaço tem som, né? Que não deveria ter. E os filmes de Guerra nas Estrelas tem 1000 sons que, na verdade, eu acho que não o silêncio, existem. eu acho que vou fazer o silêncio, né? Gravar silêncio, pelo 2 minutinhos de cada ambiente, eu acho que é fundamental. Mas é aquela tabela de prioridades, é aquela ansiedade, né?